Cumprimentos a todos e todas que assistem essa apresentação. Eu me chamo Gabriele Copem Ferreira e o meu projeto é intitulado A Repercussão da Pandemia da Covid-19 na Dinâmica Familiar de Crianças com Transtorno do Espectro Autista. Ele foi realizado sob a orientação da professora doutora Verônica de Azevedo Maza, com coorientação da mestre Vitória Beatriz Trevisan Nóbrega Martins Fultz. Segundo a classificação do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, o transtorno do espectro autista, que é conhecido também pela sigla TEA, se enquadra nas características do transtorno invasivo do desenvolvimento, que é considerado um transtorno mental da infância. O TEA não é linear, como o próprio nome sugere, ele é um espectro, mais parecido com esse exemplo circular, onde cada cor representa uma característica e cada indivíduo com TEA tem esse espaço do espectro preenchido de uma forma diferente, que varia de acordo com as suas experiências de vida, as intervenções terapêuticas e até mesmo a sua personalidade. Ela possui um caráter dinâmico e um sistema que é interconectado e autorregulado. Alguns autores comparam o sistema familiar a um mobile, em que cada indivíduo da família representa uma peça e ocupa um lugar específico, gerando um equilíbrio. Quando uma peça é modificada, todas as outras partes são influenciadas a se movimentar. Ou seja, o fato de ter uma criança autista na família induz todo o sistema familiar a se modificar e adaptar. Diante desse cenário, considerando todas as necessidades de uma criança autista e tendo em vista a importância da família que está sempre presente no cuidado e no equilíbrio da dinâmica familiar, configura-se como questão norteadora: quais as repercussões da pandemia da Covid-19 na dinâmica familiar de crianças com TEA? Esse tem como objetivo compreender os efeitos desse fenômeno no cotidiano das famílias de crianças com TEA. Essa pesquisa é um subprojeto do projeto intitulado Resiliência de Famílias de Crianças com Necessidades Especiais no Contexto da Pandemia, que é coordenado pela professora Verônica de Azevedo Maza e também foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPR. Configura uma pesquisa qualitativa de natureza descritiva e exploratória, do tipo estudo de casos múltiplos, baseado no referencial metodológico de IN. Teve como cenário de estudo o ambiente virtual não presencial e como local de recrutamento dos participantes as mídias e redes sociais virtuais. Os participantes que fizeram um aceite voluntário do estudo e que preencheram o termo de consentimento livre e esclarecido foram selecionados a partir dos critérios de inclusão, ser familiar de criança com idade até 10 anos e com diagnóstico de TEA, e exclusão, familiar menor de 18 anos na data da entrevista. A coleta de evidências ocorreu de junho de 2021 a agosto de 2022, por meio de entrevistas semi-estruturadas, audiogravadas, transcritas, genogramas e ecomapas. A amostra foi delimitada utilizando a técnica não probabilística bola de neve. Inicialmente teve 17 participantes, com exclusão de uma participante e não comparecimento de 2 participantes, recusa de uma participante, resultando numa amostra final de 13 participantes. A interpretação das evidências foi utilizada a estratégia analítica da síntese cruzada de dados, com apoio do software WebQDA. As falas foram organizadas e categorizadas com o auxílio do software, e a análise de dados identificou 4 categorias temáticas e 12 subcategorias, totalizando 2.450 códigos. A primeira categoria é a reorganização do processo familiar. Em sua primeira subcategoria, apresenta esse exemplo de fala sobre a organização da família. A subcategoria Relação tem o exemplo da família 3, em que demonstra uma convivência conflituosa. E na subcategoria de Comunicação, a família 6 revela que conseguiu manter contato mesmo que de maneira online. A segunda categoria é Vivência das Famílias, que se subdivide em Concepção das Famílias, em que a família 3 expressa características percebidas na criança, subcategoria Experiências, a qual a família 2 exemplifica momentos simples de alegria que se tornaram significativos. Na terceira subcategoria Espiritualidade, tem exemplo de uma família que enfrenta suas dificuldades com o auxílio de uma prática religiosa. Em relação às perspectivas para o futuro, na quarta subcategoria, a família 12 conta que a sua expectativa é que a família cada vez mais seja resiliente. A terceira categoria corresponde à repercussão da pandemia. Na primeira subcategoria, existem falas que representam o reflexo da pandemia na vida das famílias, como diz a família 2, em que o mundo que era fora de casa veio todo para dentro de casa. Na segunda subcategoria estão os aprendizados da pandemia, com o exemplo da família 1, em que relataram reaprender o valor essencial da família. A última categoria, Rede de Apoio das Famílias, é detalhada na subcategoria Apoio, que tem exemplo de uma das salas da família 2, que considera sua rede de apoio nula. A subcategoria Políticas Públicas, que tem o exemplo da família 3, revelando a impressão de que na lei é diferente que no cotidiano. E a terceira e última subcategoria, que é a de Recursos, a qual traz o exemplo da família 9, que partilha que a criança índice realiza 13 sessões de terapia na semana. Após a análise de cada família por categoria, foi possível chegar a uma síntese cruzada, combinando as semelhanças a partir dos padrões de fala que surgiam e também dos seus contrastes. A organização desse gráfico ajuda a ilustrar a relação da quantidade de famílias, que é de 1 a 13, para cada consideração da síntese cruzada. Visualmente, é possível perceber que não houve uma igualdade de repercussão da pandemia em todas as famílias, mas que analisando existem similaridades entre alguns conceitos, contraste entre outros, e a confirmação de que todas as famílias foram impactadas de alguma maneira pela pandemia, seja no acúmulo de funções, sobrecarga de trabalho, mudança nas relações, desafios e também com aprendizados.
As entrevistadas eram mulheres, e nas falas era perceptível que, mesmo com a ajuda de outros membros da família, a maioria das funções de cuidado com a casa e com a criança era de responsabilidade das mulheres, o que reforça o papel social de identidade de gênero que direciona a mulher na responsabilização pelos seus familiares dependentes de cuidado. A mudança de rotina, a perda do convívio escolar e a dificuldade de orientação de atividades, a falta de terapias ou a má adaptação à modalidade de acompanhamento online refletiu na observação da regressão do desenvolvimento das crianças. As redes de apoio foram decisivas para a viabilidade dos processos de adaptação. Algumas famílias mantiveram suas redes, mesmo que restritas, outras ampliaram e algumas tiveram sua rede de apoio diminuída. Esses impactos no cotidiano, as transformações impostas pela pandemia, quando se trata dessas famílias, promoveram efeitos positivos no relacionamento pelo fortalecimento da união e a ressignificação da convivência familiar associada à sua resiliência. As relações se tornaram mais harmoniosas e os membros da família mais atentos às necessidades uns dos outros, em especial a criança com TEA. Essas foram as referências utilizadas na elaboração dessa apresentação. Muito obrigada por assistir até aqui.